transforma, Senhor, segundo a Tua palavra. É que te pedimos, te agradecemos em Teu nome. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, para a gente ganhar tempo, hoje ainda é noite de Santa Ceia, abra sua Bíblia comigo, ou se eles forem projetar, Ageu, capítulo de número 2. Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. É um motivo de alegria estarmos aqui, né? Mais uma noite, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E a presença de Deus já se faz presente neste lugar, né, irmãos? O culto está uma benção, eu tenho certeza que vai continuar dessa forma. Quem achou, diga um amém bem forte aí. Vamos estar fazendo a leitura para a gente ganhar tempo. A partir do versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vejo agora, não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforça-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, para a gente encerrar, eu queria parafrasear com Lucas, capítulo de número 2. Versículo de número 43, que diz assim: E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando-os. Até aqui, irmãos, pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor. Queria desde já agradecer a oportunidade, tá? A pastora Jane, que faz as agendas, né, pastor? Agradecer a confiança, a coragem também, por nos chamar. É sempre uma alegria estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. Brinquei com o Romualdo, hoje é quarta-feira, está dirigindo, eu estou pregando, parece quarta, né? Estamos em casa. Pouco a gente dá lugar aí também. Mas, irmãos, o texto que nós lemos no livro do profeta Ageu é um texto muito conhecido, né? Já foi tema de muitas festas, que fala da glória da segunda casa. E o profeta Ageu, ele é dado como profetas menores, não pela sua importância, mas pelo tamanho da sua obra, do seu livro. O livro de Ageu é muito longo, né? De 2 capítulos. E ele fala justamente sobre a construção do templo, desta casa. Ageu, ele era contemporâneo de Esdras, de Neemias. E Ageu, ele profetizou no tempo pós-exílio babilônico. Mas para a gente entender a mensagem dessa noite, nós precisamos voltar e lembrar de outros lugares que Deus usou como sua casa e onde o povo adorava a Deus. O primeiro lugar que
Deus levantou como sua casa foi lá no deserto, um lugar chamado tabernáculo. Por quê? Porque no deserto o povo era peregrino, estava em transição, em direção à terra prometida, a Canaã. Então eles não podiam fazer um templo fixo, mas sim um templo móvel. E o povo de Deus, irmãos, como nós, né, que somos povo de Deus também, mas o hebreu, o judeu, ele tinha uma dificuldade que foi percebida por Deus, porque eles ficaram 400 anos dentro de uma cultura que o povo adorava um Deus que via. Havia estátua, havia templos, e eles se acostumaram com aquilo. Mas nós servimos um Deus que não vemos. Nós servimos um Deus que sentimos a sua presença. Nós servimos um Deus real e verdadeiro, mas invisível. E o povo tinha uma dificuldade enorme em adorar a Deus que não via. E Deus, vendo a necessidade do povo, colocou no coração de Moisés e instruiu a construir um espaço físico. Um lugar onde o povo podia se reunir, como esse lugar que nós estamos, reunir a congregação e adorar a Deus. Um lugar para chamar de casa de Deus, casa de oração. E Deus instruiu Moisés e já falou para ele que levantou um homem chamado Bezalel. E o interessante é que no capítulo de Êxodo, capítulo 31, Deus ele chama este homem e vai dizer a Moisés: Moisés, eu já separei um homem. E já separei até um ajudante, porque ninguém faz nada sozinho, né, pastor Marcelo? E o interessante que ele vai separar e vai dizer assim, o texto bíblico, que o Senhor encheu aquele homem do seu Espírito Santo. Este homem foi cheio do Espírito Santo, e nós somos conhecedores da Bíblia. Nós sabemos que era num tempo que o Espírito Santo não trabalhava dessa forma. Mas aquele homem foi cheio do Espírito Santo. E o homem foi capacitado de forma sobrenatural. A Bíblia vai dizer, que após ele ser cheio do Espírito Santo, veio sobre ele a sabedoria e a expertise para trabalhar com qualquer tipo de artesanato. Aquele homem, depois do Espírito Santo de Deus tomar a sua vida, ele ficou sábio. E tudo que ele tocava, ele conseguia construir, inventar. E aqui eu já abro um parênteses para dizer, irmãos, que quando ele nos chama, ele capacita. Quando ele te chama, ele te capacita. O Espírito Santo de Deus te capacita. Às vezes nós somos chamados, mas eu não tenho capacidade para isso. Mas se foi Deus que te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te fazer saber tudo que é necessário para fazer a obra de Deus de forma perfeita. E eu abro parênteses aqui também para dizer, que às vezes, porque Deus nos capacita, a gente até acha que é a última Coca-Cola do deserto, né, Rafael? O último biscoito do pacote de traquinas. Por quê? Porque você canta, porque você toca, porque você dirige, porque você prega. E nós sabemos que tudo vem da parte de Deus. Não é você, é o Espírito Santo que te capacita. Aleluia, porque senão a glória seria tua, a glória seria minha. Mas quando é Ele que chama, Ele capacita, a glória é dEle, o louvor é dEle. Aí aquele homem é capacitado por Deus. A partir daquele momento que o Espírito Santo entra na vida dele, ele começa a saber fazer tudo. E a Bíblia diz que ele começa a construir o tabernáculo de Deus. Era um templo móvel. Ele tinha vários materiais, madeira, mas também tinha ouro, prata, bronze.
E aquele homem foi trabalhando. A Bíblia diz que ele também foi capacitado para tecer as vestes sacerdotais. A partir deste momento, havia culto. A partir desse momento, havia um povo separado e que se vestia diferente. Sabia? Aquele que faz a obra de Deus, aquele que tem o chamado, ele é diferente. As pessoas olham, oh, tu se veste diferente. Né? E era assim naquele tempo. Ele fez uma veste separada para os sacerdotes, para Arão e seus filhos. E a Bíblia vai dizer que a inauguração daquele tabernáculo se deu com o levantamento dele, porque ele era móvel. Ele montou no chão, daqui a pouco reuniu o povo e levantou o tabernáculo. E lá em Êxodo, capítulo de número 40, vai dizer que no momento que o tabernáculo é levantado, a confirmação que a obra era de Deus foi a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que no mesmo momento a nuvem de Deus desceu sobre o tabernáculo. Tomou todo aquele ambiente, ao ponto de não poder nem Moisés e ninguém entrar dentro do tabernáculo. A nuvem de Deus estava ali, confirmando que aquela obra era dele. A presença de Deus confirma que a obra é dele. E o interessante, irmãos, que lendo essa passagem, eu percebi, e diz a Bíblia, que o povo só andava, o povo só prosseguia quando a nuvem se levantava. Enquanto a nuvem estava no tabernáculo, o povo estava esperando, porque deveriam desmontar para continuar peregrinando. E eu aqui aprendo uma lição com Deus. Por quê? Porque pela lógica, quanto mais rápido eu ando, mais rápido eu saio do deserto. Se eu pudesse, até corria para sair dessa situação, não é isso? Mas o povo tinha momento, por causa da presença de Deus, deveria esperar. E o povo ficava parado, esperando a nuvem de Deus, a presença de Deus sair daquele lugar, ser levada daquele lugar, subir. A partir daí o povo reunia, juntava tudo, desmontava o templo e continuava a sua caminhada para sair do deserto. Eu aprendo aqui algo interessante, que às vezes nós nos encontramos no deserto e temos pressa para sair dele. Quem não? Só eu que sou pecador. Todos nós queremos sair do momento da dificuldade, mas por causa da presença de Deus, tem momentos que temos que esperar. Por causa de Deus, da presença dEle, porque o tempo é dEle, não é nosso. Porque o controle está na mão dEle, não no nosso, não na nossa. Então quando Ele fala assim, espera, tu espera. Mas quando Ele fala assim, agora pode marchar, você vai, porque Ele está no controle. Olha que interessante. O povo doido para sair, mas tinha que esperar. Porque a presença de Deus ainda estava no tabernáculo. Este era o primeiro local escolhido por Deus para ser chamado de casa de Deus. E o segundo também é bem conhecido, que é chamado o primeiro templo, o templo de Salomão. Por quê, irmãos? O povo, vocês conhecem a história, eu estou correndo, o povo conseguiu herdar a terra prometida, não é verdade? Cada tribo ficou com uma porção da terra. Eles ali fizeram a sua vida, construíram a sua casa. Nesse período, já havia reinado. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, em um momento ele olhou para ele e olhou para onde ele estava. Aí ele disse, eu, que sou pó, sou cinza, sou criatura, estou em um palácio. Cada hebreu e sua família tem a sua casa.
e o meu Deus está na tenda. Olha isso, irmão. Olha que espírito de gratidão de Davi. Às vezes a gente olha para a nossa vida. Eu preciso de uma casa, é claro, irmão. Eu preciso de um carro, eu preciso de uma vaga, eu preciso de um emprego, eu preciso daquilo. E às vezes conquistamos tudo. Sempre vamos querer mais alguma coisa, João. É da nossa natureza. E às vezes esquecemos o que Deus precisa de mim. Davi lá no palácio, irmão, olhou, eu tenho o palácio e o meu Deus na tenda. Aí ele vai colocar no coração dele, vou construir um templo. Vou construir uma casa para o meu Deus. E essa casa não vai ser desmontada, não. Agora a gente está numa terra, a gente não tem que mais peregrinar. Vou fazer num lugar fixo. Mas só que Deus vem com a resposta e fala, você não pode. Por causa da tua vida. Das guerras que você travou. Por causa da tua mão manchada de sangue, não pode, mas prepara tudo. E Davi prepara tudo. Deixa tudo preparado. A descendência dele, Salomão, continua essa obra. A Bíblia vai dizer que 7 anos que demorou essa construção. Obra de igreja mesmo. É isso? Porque ele fez com todo o cuidado. Agora lembra da obra aqui, a preocupação, não é verdade? Porque a casa de Deus, irmãos, tem que estar perfeito, tem que estar digno de entrar e olhar, é a casa de Deus. E ele fazendo devagar, usando o melhor material que tinha na terra. A Bíblia vai dizer que as pedras do templo já eram cortadas antes, porque naquele lugar não tinha batida de martelo, não tinha poeira, não tinha nada, Marcelo. Eles pensaram em tudo, era só encaixar. Usaram ouro, bronze. A Bíblia vai dizer, se você tiver e querer ler, acredito que já leu, que o assoalho era de ouro, chão, e por fora também de ouro, colunas de bronze, algo lindo, magnífico. Ao ponto de reis e rainhas saírem do seu reino. Eu tenho que conhecer esse lugar. E ficavam deslumbrados com a glória daquele tempo. E a Bíblia diz que acaba os 7 anos, vão inaugurar o templo. A banda, os músicos, né? Já estavam tudo preparado. A banda era de Asaf. Vocês conhecem? Asaf esperando a ordem do rei. É agora, os músicos já tudo pronto, pastor irmão. Tudo preparado. Seria o melhor louvor. Estavam ensaiando há 7 anos. Imagine só. Os irmãos vêm aqui e ensaiam, né, na parte da tarde e apresentam esse louvor maravilhoso. Imagine 7 anos ensaiando. O hino na ponta da língua, que eu não sei qual é. Os músicos afinados. Esperando o momento da inauguração, porque festa é lugar de música. Não é verdade? Mas o rei vai falar assim, segura um pouco, músico. Banda, segura um pouco. Aleluia, porque eu vou orar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, vai dizer que Salomão reuniu o povo. Antes de qualquer coisa, dobrou o joelho e orou. E depois da oração aconteceu algo. A Bíblia vai dizer que o fogo de Deus desceu. E a glória de Deus tomou aquele lugar, pastor. Ao ponto de não conseguir ninguém ficar de pé. Olha isso. A glória de Deus encheu o templo
aleluia, e o povo teve que se prostrar, ninguém aguentava a presença de Deus. Nós somos pentecostais. Eu não posso ouvir um som do pandeiro. A bateria, quando dá aquela tremida, né, mano? Tum, desceu do céu. E, mano, né? Nós estamos acostumados a se movimentar por causa do som. Sabia? Tiver um corinho, a igreja está dormindo, Marcelo. Mas se tocar um corinho, daqui a pouco se coloca de pé, daqui a pouco, né? Normal. O louvor mexe com a gente. Pastor Romualdo já deu muito lugar e muitos louvores. Estamos acostumados com isso. Porque a Bíblia também fala, o salmista fala, Deus habita no meio dos louvores. Sentimos a presença de Deus. Mas também é possível sentir a presença de Deus, atrair a presença de Deus, dobrando o joelho e orando. Aí tu começa a orar, daqui a pouco, tá nem mais falando a língua da terra. Porque a presença de Deus é atraída com a oração. Aí depois, aí sim, agora pode tocar. O povo já estava no clima, né? Foi até mais fácil para os músicos. E aquela glória. Mas o pecado, irmão, atraiu a destruição deste tempo. Por causa do pecado do povo, Deus permitiu que Nabucodonosor, a Babilônia, entrasse em Jerusalém. Destruísse tudo. Botou fogo nas casas. Destruiu a cidade. Pegou aquele templo. Tirou tudo de valor e destruiu o templo. Botou fogo. A Bíblia vai dizer que ele saqueou todos os utensílios, com exceção de um. Levou tudo, porque os utensílios de Deus eram feitos de cobre, prata e ouro. Valiosos. Ele viu aquilo, levou tudo. Existe um catálogo. Cada item levado. Mas não está um, porque Deus não permitiu. A arca de Deus não está naquele item. A arca de Deus nunca mais ninguém viu aquilo. A arca de Deus representava a presença de Deus. Deus nunca ia permitir que o utensílio que representa a sua presença fosse levado para lá, para cá, roubado, porque ninguém pode roubar a presença de Deus. Era uma representação, mas era a representação da presença dele. De alguma forma ele escondeu. Como eu não sei, Rafael? Como eu não sei? Mas não está, ninguém nunca mais achou. Sumiu, irmão. E a Bíblia diz que eles ficaram 70 anos no cativeiro. 70 anos cativo. E Ageu entra nesse período pós-cativeiro. E esses 70 anos se passaram. Acabou a prova. É tempo de recomeçar. Não é esse o tema, pastor? É tempo de recomeçar. E o interessante é que eles recomeçam cuidando dos seus próprios interesses. Cada um vai construir sua casa. Aí daqui a pouco construiu as casas, estavam construindo plantações, plantando e colhendo, vida que se segue. Até que Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu vai dizer, olha, vocês arrumaram tempo para tudo, menos para fazer a obra de Deus.
arrumaram tempo para tudo. Construiu casa, estão plantando, estão colhendo. Mas a casa de Deus não existe mais. Aí ele consegue, porque a liderança é assim, né? Vamos fazer, daqui a pouco está todo mundo fazendo, né? É assim. Incentiva. E Ageu foi esse. Incentivou. E o povo reuniu, começaram a construir a casa de Deus. Construir, não reconstruir. Porque quando é tempo de recomeçar, é muito melhor começar com o novo de Deus. O templo antigo se passou. Vamos fazer um novo, vamos construir, não é reconstruir. Vamos construir. E o povo começou a construir. E o tempo da construção acabou, o templo ficou pronto. E o povo se reuniu para a inauguração. Só que o cativeiro dessa vez não foi tão longo para aquela geração. E quando eles se reuniram na frente do templo, tinham dois grupos de pessoas. Um grupo que viu o templo antigo e um grupo que era muito novo ou nasceu no cativeiro, não viu o templo antigo. Não viu aquele templo como era o de Salomão. E havia um grupo que murmurava e havia um grupo que dava glória a Deus pela mesma situação. Está entendendo como é que a gente é? Aí o povo, e esse templo aí, o anterior tinha ouro na calçada, ouro todo de ouro, brilhava de longe, tu via. E o povo que nunca viu um templo, falando, meu Deus, eu nunca vi um templo, é a casa de Deus. Olha isso. Ageu viu isso. E Deus usa Ageu para dizer, olha, quem aí viu o templo antigo? É o grupo de murmurador? Eu vi. Esse aí não tá legal não. Aí Ageu fala, você olha para aquele, você lembra daquele e olha para esse como se não fosse nada. Porque não tem ouro, porque não tem prata. Aí vem aquele texto que a gente conhece muito, a gente usa para tudo, né? Até para oferta a gente usa. O crente gosta desse versículo, ele vai dizer assim, Deus vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou atrás de bens materiais. Eu não quero saber do ouro. Eu não quero saber da prata. Porque tudo é meu. Tudo que você vê é meu. Eu quero olhar e ver alguém feliz pela minha presença. Aleluia. O que mais é importante? O ouro ou a presença de Deus? O que você tem buscado mais? O ouro, a prata ou a presença de Deus? Minha prata, meu ouro. Deus não quer saber o que você tem. Deus não quer saber o que você possui. Deus quer saber quem você é na frente dele, na presença dele. E depois disso ele vai lançar uma promessa, varão. Ele vai dizer assim, eu falo mais. Está vendo essa casa aí? Não tem o ouro que tinha anterior, não tem. Não tem a prata, mas eu tenho uma promessa sobre ela. Que a glória dessa última casa aí será maior que a da primeira. Aleluia! A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você crê, você crê. A glória da última casa será maior que a primeira. Irmãos, a gente tem um defeito. Vou falar de mim, né? Mas apesar que no mundo não tinha nada, então
Para mim não tem problema, não passei por isso. Mas tem gente, irmãos, que olha para trás e fica, mas naquele tempo eu tinha amigos, né? Eu era cercado de amigos. Naquele tempo eu tinha um carro zero. Naquele tempo eu morava em tal lugar. Tem gente que é assim, sabia? E hoje não é bem assim. Fica lembrando do templo antigo. Enquanto Deus tem sobre a vida dele uma promessa. Está falando, meu filho, esquece isso. Porque a glória que eu tenho para a tua vida é muito maior do que aquela. E eu já estou caminhando para terminar. Aí esse templo, ele passou por muitas reformas. A de Herodes, principalmente. Ao ponto dos discípulos olharem assim, apontar para Jesus e falar, olha a arquitetura desse templo. Já estava chamando a atenção. O que eu aprendo com isso? Que às vezes a gente até começa assim, né? Mais humilde, mas Deus vai transformando, pastor Marcelo. Deus vai mexendo aqui, vai mexendo ali, né? Vai ficando o templo mais bonito. A glória de Deus vai envolvendo aquele templo com o tempo. Rabando Shebnai. E quando vê aquele templo, ninguém mais lembra do antigo, porque a glória de Deus está mostrando que foi muito melhor. Em Ageu, a promessa não termina por aí. Ele vai dizer assim no versículo 7, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A promessa se cumpriu. Várias vezes, mas eu li aqui a primeira. Jesus ainda um menino, pastor Marcelo. Levam ele para Jerusalém. E onde o menino vai? O templo. E ali no templo ele fica, perde a hora. A mãe vai embora, o pai vai embora, se desesperam. Onde está o menino? No templo. Ouvindo e sendo ouvido pelos doutores. Se sentindo em casa. Se cumprindo a promessa. O primeiro templo teve a nuvem da glória de Deus. Tabernáculo, uma nuvem. O de Salomão, fogo. E esse templo teve o próprio Deus. A glória foi muito maior. Se coloque de pé, já estou encerrando. A glória foi muito maior. Eu não quero só fogo, apesar que eu gosto. Embora eu goste. Eu não quero só chegar aqui e a nuvem, não. E me envolver na nuvem aqui, porque a nuvem ficava dentro do templo, pastor Marcelo. A nuvem ficava no templo. E a presença de Deus era no templo. E a promessa não para por aí. Jesus pisa naquele lugar, mas ele vai falar assim, olha, eu tenho algo muito melhor que isso. Aí ele vai dizer, quando os discípulos falam, olha a arquitetura, olha que beleza, olha que templo magnífico. Quem mais lembrava do anterior?
Mas aí Jesus vai dizer, é lindo, mas não vai ficar nenhuma pedra disso aí. Não vai ficar pedra sobre pedra disso aí. Mas e a promessa? Aí Jesus vai dizer, e sobre essa pedra, ele falando dele mesmo, né? Edificarei a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerão sobre ela. Oh, aleluia! O templo hoje sou eu, é você. Esse irmão que está do teu lado é templo. Ele leva a presença de Deus aonde for. Se ele está na faculdade, tem presença. Se ele está na escola, tem presença. Se ele está em casa ali, é a casa de Deus, tem presença. Se ele está na igreja reunido, tem presença. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, coloque a mão no seu coração. Não vou te chamar aqui por causa do tempo. Mas mesmo sem eu te chamar, talvez você não sinta mais a presença de Deus, como nós estamos pregando aqui. Bia, está vivendo e não sente mais, é um templo vazio. Está bonito, tem ouro, tem prata por fora, mas falta a presença de Deus. Irmãos, é hora de se quebrar, é agora para Deus. É hora de dizer, eu quero até ser simples, eu quero até ser um templo simples, mas que tenha a presença de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, santo e poderoso és tu. Senhor, somos templo do teu Espírito, Senhor. Eu sei que o Senhor não olha para o que nós temos, porque não temos nada. Tudo é teu, tudo vem do Senhor. Aleluia! Mas que a tua presença nunca saia da nossa vida. E se porventura alguém entrou aqui, Senhor, sem a presença, enche ele nessa noite. Enche ela nessa noite. Marca o dia de hoje, meu Pai, como um recomeço na vida deles e traga algo novo.